A história do DC-10 começa no início de 1970, em um momento crucial quando as viagens aéreas estavam passando por uma revolução. Voos de longas distâncias, uma vez reservados para os ricos, foram abertos para os passageiros de classe média. Isso tem a ver com o projeto das aeronaves. Um avião da década de 1960, como um Boeing 707 de longo alcance, tinha um corredor único, acomodando no máximo 6 assentos na frente. Mas uma nova geração de aviões introduzidos para a década de 1970 acrescentou outro corredor, permitindo muito mais assentos. Essa nova geração de aviões foram chamados de wide-bodies, possibilitando mais capacidade e novos motores a jatos mais eficientes. Ajudaram a tornar as viagens aéreas mais acessíveis. Liderando o caminho estava o revolucionário Boeing 747, introduzido em 1970, o primeiro wide-body do mundo. Foi o dobro do tamanho dos aviões de passageiros anteriores. E o Jumbo rapidamente se tornou um ícone da era jato, mas fabricantes rivais correram para construir os seus próprios wide-bodies e em 1971 a McDonnell Douglas apresentou o DC-10. Um trijato ultramoderno, seguro e confiável para sua época. A maioria das grandes empresas que faziam rotas transatlânticas operaram o DC-10. Com uma configuração de trijato impressionante, prometendo mais eficiência de combustível e menos custos de manutenção, ele podia transportar de 250 a 380 passageiros, com janelas maiores e uma cabine espaçosa e silenciosa. A produção do primeiro modelo foi iniciada em janeiro de 1968 e em 1971 foi feita a primeira entrega da aeronave para as rotas comerciais. A produção continuou até 1989, com 386 entregas na versão comercial. A produção do DC-8 ocorria na sede da Douglas, em Long Beach, Califórnia. Foi a primeira aeronave certificada pela FAA a atingir o estágio 3 de poluição sonora e do ar, demonstrando com isso a alta tecnologia dos seus motores. O DC-10 foi substituído pelo McDonnell Douglas MD-11, que entrou em serviço em 1990, tendo ocorrido até hoje apenas um acidente grave com esse modelo, em 1990, no voo 111 da Swiss Air, que caiu no mar após um acidente a bordo, matando 229 pessoas. A Lockheed, uma empresa que também introduziu um trijato destinado para o mesmo mercado que o DC-10, estava construindo praticamente o mesmo avião, mas o L-1011 era da Lockheed. O design de corpo largo do DC-10 incorporou vários corpos estreitos existentes, como o DC-8 e o DC-9, que eram focados em simplicidade e confiabilidade. E em uma rápida mudança de tecnologias, ajudou no desenvolvimento do DC-10. Por outro lado, o L-1011 da Lockheed era mais ambicioso e tecnologicamente avançado, mas o L-1011 atrasou-se por causa dos motores escolhidos, e o DC-10 passou na frente. The United DC-10 Friendship, a plane designed to please everybody. From a wide-body Continental. Mas o DC-10 podia perder rapidamente seu brilho. Em apenas poucos anos, o novo jato iria de orgulho das suas empresas aéreas para o avião do medo. Uma série de acidentes durante a década de 1970 fez o DC-10 ir perdendo seu brilho. No voo da American Airlines, a porta escapou e deixou um buraco na fuselagem que causou uma mudança de pressão na aeronave, fazendo que o chão sobre os pés dos passageiros rachassem ao meio. Essa rachadura atingiu a parte de controle da aeronave, fazendo que os pilotos ficassem com pouco controle sobre a aeronave.
No acidente de Chicago, um dos motores se desprendeu da asa esquerda durante a decolagem, danificando as superfícies aerodinâmicas e tornando a aeronave incontrolável. A investigação focou numa suspeita: falha no motor do avião. Companhias aéreas pararam de apresentar o DC-10 em seus anúncios, removeram o DC-10 das suas rotas principais. O corpo largo da Douglas secou, mas o acidente de Chicago em 1979 da American Airlines foi finalmente o fim do DC-10. 5 anos antes, em 1974, um DC-10 da Turkish Airlines caiu em Paris quando a porta de carga se abriu e causou uma despressurização. Esse foi um dos piores desastres aéreos do mundo e podia ser evitado porque 2 anos antes, a mesma cadeia de eventos quase derrubou um outro DC-10 da American Airlines. Notavelmente, a McDonnell Douglas sabia sobre os problemas com a porta de carga antes mesmo do avião entrar em serviço. Ela testemunhou que a porta de carga explodiu nos testes. O desastre da Turkish Airlines foi um pesadelo para o McDonnell Douglas e levou anos para o DC-10 recuperar a sua reputação. Nos anos 80, a McDonnell Douglas estava enfrentando outros problemas. As empresas aéreas queriam bimotores eficientes das grandes corporações da Airbus e da Boeing. A Douglas estava ficando sem dinheiro para inovar. A Douglas investiu em uma versão melhorada do DC-10, em uma época que os bimotores representavam o futuro. Sinalizou o começo do fim para outra lendária construtora de aeronaves. Mas apesar de seus problemas, o DC-10 voou por mais de 40 anos, servindo algumas das maiores companhias aéreas do mundo. Era mais seguro do que as gerações anteriores de aeronaves. Conhecido por sua força, confiabilidade e facilidade de manutenção, esses jatos icônicos eram cavalos de batalha para as companhias aéreas de renome, modernizando o setor de transporte aéreo. No Brasil, o DC-10 foi amplamente utilizado pela Varig e pela VASP, voando para Nova York, Tóquio, Paris e posteriormente para toda a Europa. Então esse foi o vídeo, obrigado por ter assistido até aqui. Deixe o seu gostei e se inscreva se não for inscrito. E nos siga no Instagram, Paixão pela Aviação Oficial. Tchau, até o próximo vídeo.